Isso aí, galerinha. Então, vamos bater um papinho sobre física nuclear. É claro que a gente vai discutir aqui são as bases da física nuclear, nós vamos avançar muito. Mas eu acredito que com essa discussão que a gente vai ter, já vai dar para a gente posicionar, né, na maioria das questões que vai enfrentar por aí. Então, olha só, física nuclear. Nuclear, estamos falando do núcleo dos átomos. Einstein foi o cara que pela primeira vez falou, olha gente, lá no núcleo do átomo tem muita energia concentrada. Foi o cara que pensou, energia e massa são as mesmas, duas faces de uma mesma moeda. É possível converter energia em massa. E já que a massa dos átomos está presa no núcleo, se nós aprendermos a mexer no núcleo do átomo, alguma coisa muito poderosa será revelada. Quando a gente fala então de energia nuclear, tem dois processos clássicos que a gente tem que saber diferenciar. E o nome é intuitivo, é autoexplicativo: fundir, unir, fusão nuclear. Quando unimos dois ou mais núcleos atômicos, geralmente a gente faz, no ensino médio a gente pensa só em dois núcleos se fundindo, mas não teria o porquê eu ficar proibido de juntar 3 ou 4 núcleos atômicos, geralmente de 2 em 2. Quando unimos dois núcleos atômicos, gerando um núcleo com menos massa, a massa faltante será convertida em energia. Vamos pensar com calma. Vocês já ouviram falar em deutério e trítio ao longo desse curso? Na tabela periódica, vocês devem perceber que os átomos estão organizados em ordem crescente de número atômico. O primeiro elemento, hidrogênio, 1 próton. Hélio, 2 prótons. Lítio, 3 prótons. Berílio, 4 prótons. E assim vai. Concorda comigo? O número atômico é a carteira de identidade do átomo, é o número de prótons. Só que vocês viram que tem os isótopos. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, isótopos, porém tem número de nêutrons diferentes, né? Ou seja, eu posso ter, qual é o hidrogênio clássico? Quando a gente fala de hidrogênio, né, como é que a gente pensa no átomo de hidrogênio? A gente pensa ele com um próton no núcleo e um elétron só orbitando a eletrosfera, que é praticamente esférica. Isso é um átomo de hidrogênio. Só que na natureza existem outros átomos de hidrogênio. Tem hidrogênio, cara, que tu vai analisar empiricamente, ele apresenta o dobro da massa do hidrogênio normal. Esse hidrogênio mais raro e especial é chamado de deutério. Ele quimicamente reage igual o hidrogênio comum, só que ele é um hidrogênio especial, ele é um isótopo radioativo, que ganha até um nome especial, deutério. E tu acredita que tem um terceiro tipo de átomo de hidrogênio na natureza, que é muito mais raro? Esse terceiro tipo de átomo de hidrogênio continua sendo hidrogênio por quê? Porque ele apresenta um próton. Só que ele é muito especial porque além do próton ele tem 2 nêutrons no seu núcleo. Um elétron orbitando a eletrosfera. Nome desse átomo de hidrogênio especial, trítio. Hidrogênio normal comum, deutério e trítio. O trítio tem a massa de 3 hidrogênios comuns. O que é água pesada? Água pesada é H2O, só que um desses hidrogênios é ou deutério ou até trítio. Cara, quimicamente a água pesada, a gente não consegue diferenciar ela, exceto pelo fato de ela ser mais densa do que a água comum. Uma das maneiras de obter água pesada é no fundo dos oceanos, porque esta água afunda, ela é mais densa, e essa água então fica paradinha no fundo do oceano. Se eu pegar um super submarino e descer lentamente até as fossas marianas, profundezas abissais, e colher aquela água sem grande movimentação, aquela água tem grande chance de ter várias moléculas de H2O pesada, água pesada, que é caríssimo, muito mais caro que ouro, água pesada. Recentemente eu lembro que tinha alguns testes no presídio norte-americano onde eles estavam hidratando os presos com água pesada para ver o que acontecia, porque o organismo reconhece essa água pesada. Tu vê, né? O corpo humano reconhece a água que é pesada da água que não é, só que a gente não sabe por que ainda. Então tu vê, né? Quanta coisa ainda tem para conhecer a respeito de radioatividade. Mas eu queria dizer o seguinte: eu vou te mostrar como é que o nosso Sol está gerando energia. O nosso Sol,
Por isso que o raio do átomo de hidrogênio é o menor de todos, o menor átomo de todos. Estou falando isso de idiota, não é a parte importante da aula. Teu Sol. Dentro do teu Sol tem muito hidrogênio, que é a substância mais abundante do universo, porque é a substância que primeiramente se formou no núcleo das estrelas. O núcleo das estrelas não, o hélio foi o primeiro que se formou no núcleo das estrelas. Bastou baixar a temperatura após o Big Bang e os átomos de hidrogênio começaram a se formar. Por isso é o elemento mais abundante do universo, hidrogênio. O nosso Sol tem hidrogênio comum, mas também tem muito deutério e tem muito trítio. E pela temperatura do interior do Sol, deve imaginar que essas moléculas devem estar agoniadas, né? Cara, os átomos de hidrogênio, tipo deutério e trítio, se batem com tanta força lá no núcleo do Sol, que a eletrosfera deles não consegue fazer com que eles batam e voltem. As eletrosferas se deformam e os núcleos desses átomos se chocam com violência. Quando dois deutérios se chocam, quando um deutério e um trítio se chocam e ocorre a fusão nuclear, que tipo de átomo eu deveria esperar se formar? Um átomo com o que no núcleo? 2 prótons e 3 nêutrons. Só que na natureza, os átomos de hélio só têm 2 nêutrons. Esse hélio é hélio, né? É hélio porque tem 2 prótons, é o número atômico que define o átomo. Esse hélio ele é instável. Ele não vai, é como tu com uma pedra no sapato, não vai continuar caminhando, tu vai parar e tu vai tirar a pedra do sapato. Aquele núcleo com um nêutron a mais é como uma pedra no sapato. Vai ser expelido. Vai ser expelido na forma de quê? De radiação. Por exemplo, eu poderia emitir aqui uma série de radiações. Essas radiações são responsáveis pelo desaparecimento daquele nêutron em excesso. Quer dizer que antes eu tinha 5 partículas com massa, né? E agora eu só tenho 4 partículas com massa. Sumiu uma partícula, sumiu um nêutron, a massa diminuiu. Se transformou em quê? Radiação, luz. Uma das formas de radiação, luz visível, mas pode ser luz não visível, pode ser raios gama, pode ser ultravioleta, pode ser raio-x. Fissão é outra história. Fusão já foi simples de entender. Eu fundi 2 núcleos atômicos, gerei um núcleo instável, liberei essa massa em excesso na forma de radiação. Quando unimos 2 núcleos atômicos, gerando um núcleo de menos massa. Eu não contei a história toda, né? Que gera um núcleo com mais massa do que deveria e aquela massa é expelida, reduzindo a massa. Então eu converti massa em energia, exatamente como o Einstein previu antes de confirmar. Ele filosofou sobre isso antes de a gente confirmar essas ideias. Isso que é incrível. No começo a galera achava que era o Einstein. Não, esse merda, viagem para tua boca. E aí depois, cara, o Einstein estava certo, que vergonha, eu achei que ele era um retardado mental. Aí tu vê, né, cara, como o bicho é foda, como o cara estava à frente do seu tempo. Cara, o dia que nós conseguirmos fazer isso na Terra vai ser o bicho. Imagina pegar hidrogênio, fundir com hidrogênio, gera hélio, um gás nobre, inofensivo, e de lambuja tu tem energia limpa, sem nenhum material radioativo extra. Como é que a gente gera energia hoje no planeta Terra? É o processo de fissão. Ficcionar, cortar, partir. Quando partimos um núcleo atômico em 2 núcleos menores, a soma da massa dos 2 núcleos menores é inferior à massa do núcleo original. Tal e qual ocorreu uma fusão, aparentemente desaparece massa. Não é que desapareceu, é que essa massa foi convertida em energia radiante, em radiações de vários tipos, em emissão de partículas. O problema da fissão nuclear é que quando eu pego um átomo de plutônio, césio, radioativo, e corto ele, surgem outros 2 materiais também radioativos, que depois podem até se partir em mais materiais radioativos. Ou seja, a gente gera energia, porém a gente gera um lixo satânico, de difícil manipulação. Normal, faz parte. Tu vê,
energia nuclear lá em Angra dos Reis, o resultado daquela fissão nuclear é material radioativo que deve ser armazenado em tonéis, que devem ser enterrados em piscinas especiais, às vezes cercada com água pesada, justamente porque a água pesada ela consegue absorver radiação muito melhor que a água comum. Então, uma coisa que mesmo depois de 1 milhão de anos tu ainda vai ter a radiação desse lixo nuclear. Os Estados Unidos têm feito um processo de reciclagem de material nuclear e eles têm conseguido reduzir em até 70% o lixo nuclear, mas isso em laboratório, não em quantidade industrial. Então ainda nós estamos bastante distante de conseguir deixar a fissão nuclear limpa. Vai ser mais fácil de aprender a fusão nuclear do que deixar a fissão nuclear limpa. Então é importante saber que, apesar da ideia ser parecida, uma é limpa e a outra é suja. Uma gera materiais radioativos. Eu lembro de uma mulher, uma física nuclear, que estava trabalhando na reciclagem de material nuclear nos Estados Unidos, dando uma entrevista. E ela falou, para resumir o assunto, depois que ocorre a fissão nuclear, surge toda uma tabela periódica de elementos radioativos. Ou seja, aqui no ensino médio o cara vai pegar lá um césio, partir em tório, mais alguma outra coisa. Só vai ter que contar o número de partículas antes e depois, ver se faltou. Se faltou partículas é porque foi emitido na forma de radiação. Mas na prática tu vai ver que é muito pior do que isso. Aí os outros átomos que se formaram se partem em outros átomos e vira uma loucura. Por isso é uma matéria que causa desespero em quem é da área. Não aqui no ensino médio. No ensino médio a gente só precisa saber um pouquinho da física nuclear. Resumindo, até agora eu te mostrei que massa está se convertendo em energia radiante dentro do núcleo, mexendo no núcleo atômico, ou fundindo ou partindo. Quais partículas são emitidas por esses processos? 3 tipos de partículas nós temos que entender para que a gente possa nos pronunciar sobre questões desse tipo. A partícula alfa, talvez a mais famosa, a partícula alfa. Tu tem que lembrar que essa partícula alfa nada mais é que o núcleo do átomo de hélio. Isto é uma partícula alfa. Quando no processo de fissão nuclear eu emito raios gama, é na verdade o equivalente a um átomo de hélio ter perdido seus elétrons e ter sido arremessado com altíssima velocidade. Isso é que é um raio gama. Que raio gama? Raio alfa. Alfa, tá vendo? Alfa. Partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio. Simples assim. 2 prótons mais 2 nêutrons. É aquilo. Aquilo foi disparado, por exemplo, de um processo de fissão nuclear. Por que isso não é tão perigoso para o ser humano? Porque a partícula alfa, por ter grande massa, ela bate na pele da pessoa e já é absorvida, ela é altamente energética. E coisas que são altamente energéticas são absorvidas mais rapidamente do que coisas que são pouco energéticas. Portanto, a partícula alfa tem grande massa, grande energia, mas baixa penetrabilidade. Por isso que ela não é tão ofensiva ao corpo humano. Quando eu digo grande massa, pessoal, é comparado com as outras partículas, tá? Porque são 2 prótons e 2 nêutrons. A massa de um próton é 10 na menos 27 quilogramas, mais ou menos. Então, né? Uau, que pesada que é. É pesada comparada com a beta e com a gama. As partículas beta, pessoal, na verdade são elétrons. É que antes de reconhecermos os elétrons, nós vimos que tinha um tipo de partícula emitida de alguns materiais. A gente não sabia que partícula é. Primeiro a gente detectou a partícula alfa. Aí a gente chamou ela de alfa porque a primeira letra do alfabeto grego. A alfa, detectamos uma partícula. Eu sabia que aquele material, aquele rádio estava emitindo alguma coisa, eu sentia alguma coisa vindo dele batendo em mim. Detectamos a partícula. Qual é o nome? É a primeira, alfa. Muito não, mas algum tempo depois é que começaram a perceber as partículas beta, que eram muito mais tênues, já que a segunda letra do alfabeto é o beta, e é a segunda partícula que eu descobri, vou chamar ela de beta. Então tu vê, né? O nome delas, de certa forma, é a ordem que elas foram descobertas, a importância delas. Partícula beta, posteriormente a gente descobriu que as partículas beta são elétrons. Massa de um elétron, 9 vezes 10 na menos 31. Um elétron é 1939
que um próton ou que um nêutron, quase 2000. Se eu te disse que a partícula beta é um elétron e a partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons, se tu faz as contas, eu estou te dizendo que uma partícula alfa é cerca de 8.000 vezes mais massiva, menos massiva de uma partícula alfa. A partícula beta, quase 8.000 vezes menos massa, menor massa, tá, gente? Não é em tamanho não, tá? Menor massa que as partículas alfa. Só porque um próton tem praticamente a massa de um nêutron, só que um elétron tem uma massa que é a massa de um próton dividido por 1936 aproximadamente. Portanto, eu posso dizer que o próton é 2.000 vezes mais massivo que o elétron, praticamente. Se eu tenho 4 prótons, 2 prótons e 2 nêutrons, equivalente a 4 prótons em massa, comparado com um elétron, então é fácil perceber que a partícula alfa é quase 8.000 vezes mais massiva do que a partícula beta. Carga da partícula alfa, se ela é feita de 2 prótons e 2 nêutrons, na química a gente diria que é mais 2, o NOx dela. Carga da partícula beta, se ela é um elétron, menos 1. Carga da partícula beta, menos 1. Carga da partícula alfa, mais 2. Alfa, beta, gama, as 3 primeiras letras do alfabeto grego. Gama, esses raios nós já falamos sobre eles. Quando nós estávamos falando do eletromagnetismo, eu te disse que a maneira de gerar ondas eletromagnéticas é sacudindo cargas elétricas. Se eu sacudo elétrons num fio condutor, eu emito ondas de rádio. Se eu sacudo elétrons numa válvula eletrônica especial, eu gero micro-ondas. Se eu sacudo elétron em volta do núcleo atômico, infravermelho, luz e ultravioleta. Se eu faço um elétron bater numa placa de metal e desacelerar, eu gero raio X. E para que eu gere raios gama, ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, só em processos de fissão e fusão nuclear. Então, raios gama são as radiações eletromagnéticas mais energéticas. Estou falando de ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Só que quando comparado com a radiação alfa e a radiação beta, ela é menos energética. Até porque os raios gama não têm nem massa, eles são fótons. Eles não têm massa nem carga. Lembra que a luz, que é um tipo de radiação eletromagnética, não tem carga. Então, raios gama sem carga, sem massa, velocidade da luz. Ele é muito mais rápido que as partículas beta e que as partículas alfa. Porque coisas que têm massa não podem atingir a velocidade da luz. Partícula beta tem massa, de acordo com Einstein, não pode atingir a velocidade da luz. Partícula alfa tem massa, não pode atingir a velocidade da luz. Os raios gama sim. Sem carga, sem massa, a velocidade da luz é um fóton. Aí o amigo estava com uma questão na UPF ali, que se o cara não está ligado na matéria, ele pode se perder. Tinha um item da questão da UPF bem perigoso. Deixa eu dividir com vocês. Obrigado, cara. Essa é a pergunta, cara. Ó, na hora de voltar do recreio, o amigo me apresentou essa questãozinha que eu achei muito legal. UPF 2015. Radioatividade é denominação recebida em razão da capacidade de certos átomos de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis para adquirir estabilidade, aquele nêutron a mais, né, que é emitido. Tu vê, né? Radioatividade lembra ondas de rádio, mas ele não emite ondas de rádio, ele emite raio gama, que é uma radiação eletromagnética, tal e qual ondas de rádio, certo? Mas o nome radioatividade pode iludir o sujeito, né? O elemento rádio emite ondas de rádio, não, raios gama. Talvez o nome mais correto seria raio gama atividade, certo? Mas o nome é radioatividade por motivos históricos. Considerando a informação apresentada, assinale a alternativa incorreta. Letra A, UPF. A emissão de partículas alfa e beta pelo núcleo faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de um elemento químico diferente. Se eu emitir uma partícula alfa, eu estou emitindo próton. Se eu emitir próton, eu perdi próton. Se eu perdi próton, eu não sou mais o átomo que eu era, porque a carteira de identidade de um átomo é o número de prótons, é o número atômico. Sempre que numa reação química há emissão de partículas alfa, eu estou emitindo próton.
Se eu emitir próton, mudou o número de próton, mudou o átomo. Verdadeiro o item A. Verdadeiro por causa do alfa, não por causa do beta. Eu emiti uma partícula beta, eu posso ter só sido ionizado, né? Eu posso ser um átomo que perdeu um elétron, emitiu uma partícula beta. E isso não quer dizer que eu alterei quem eu sou. B. Partículas alfa são partículas denominadas pesadas, comparada com as suas amigas, com carga elétrica positiva, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, como em um núcleo de hélio. Exatamente o que a gente discutiu. Tu vê, né, cara? O cara escreve ali, parece que ele está escrevendo assim, mas vai cobrar de outro jeito. Não, eles vão querer que tu decore que o alfa é o núcleo do átomo de hélio. Letra C. A radiação gama apresenta um pequeno poder de ionização, pois este depende quase exclusivamente da carga elétrica. Assim, a radiação gama praticamente não forma íons. O amigo naturalmente ficou confuso nessa questão. Por quê? Porque quando a gente fala de radiações eletromagnéticas, os raios gama são os mais poderosos. Os raios gama são os menos poderosos dentro da física nuclear, porque aí tem a partícula alfa e tem a partícula beta, que são ainda mais energéticas. Então a partícula alfa, ela é mais ionizante. A partícula beta, ela também é ionizante. Agora a partícula gama, já que ela não tem carga elétrica, quando ela bate no corpo, ela só vai ionizar se ela arrancar um elétron, efeito fotoelétrico. Do ponto de vista do efeito fotoelétrico, a radiação gama é a mais ionizante, mas dentro da radioatividade ela é a menos ionizante. E isso tornou o item C perigoso, porque ele dizia que ela praticamente não ioniza. Se o cara só estudou até radiações eletromagnéticas, ele vai dizer que está falso. O professor falou que o raio gama é o mais energético de todas as radiações eletromagnéticas, só que aí na hora da física nuclear a gente aprende que tem a partícula alfa e a partícula beta, que é ainda mais ionizante. Então, quando ele diz que ela tem um pequeno poder de ionização, ele está comparando com a alfa e com a beta, pessoal. Ele não está comparando com as outras radiações eletromagnéticas. Foi o item C que deixou essa questão punk. Ela era verdadeira, por incrível que pareça. Letra D. Os danos causados aos seres humanos pelas partículas alfa são considerados pequenos, uma vez que tais partículas podem ser detidas pelas camadas de células mortas da pele. Baixa penetrabilidade. Baixa penetrabilidade. Eu deveria ter citado, né, que a própria pele pode absorver essa radiação. Esse item nos ajudou a reforçar essa ideia, então. Letra E. O poder de penetração da radiação gama é considerado pequeno e pode ser detido por uma folha de papel ou uma chapa de alumínio de espessura menor do que 1 milímetro. Raio gama vem de processos de fissão ou fusão nuclear. É radioatividade. E quando eu vou mexer com o elemento radioativo, eu boto ele numa jaula de chumbo, parede espessa de chumbo. Isso mostra que a coisa é perigosa. Lembra do raio-x, né? Se o raio-x tem que ser bloqueado por placa de chumbo, imagina o raio gama, que é ainda mais energético. Então a letra E é que estava nitidamente errada. Tu vê, né, cara? Bem aquilo que a gente estava discutindo aí. Bem as ideias principais. Vão aproveitar e vão anotar aqui que eu não tinha escrito, ó, alta penetrabilidade. Alta penetrabilidade. Não custa lembrar, se falar em Sol, fusão nuclear. Se falar em bomba atômica, fissão nuclear. Muito bem, altas questãozinhas, amigo. Obrigado mais uma vez por você. Vamos que vamos, ainda falta um bom tempo aí para a gente finalizar a nossa discussão. Vamos discutir o que é essa história de meia-vida. Essa palavra meia-vida pode complicar o pessoal. Ela, com esse nome, né, pode dar a sensação de que é a metade da vida do cara, e não é. Como assim, professor? Meia-vida, pô? Pois é, cara, meia-vida não é a metade da vida. Vou te explicar por quê. Último detalhezinho para a gente discutir de radioatividade. Pelo menos nessa aula, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, fazer umas reações nucleares, efetivamente. Radioatividade. Primeiro, tem elementos que emitem algum tipo de coisa, que eu não sei o que é. Uma radiação. Posteriormente, a gente foi mapear essas radiações, foi separar as radiações eletromagnéticas das partículas alfa e beta. Quando o pessoal começou a estudar o material radioativo, uma
fumaça sendo que não está emitindo nada. Só o material radioativo deve desaparecer com o passar do tempo, já que a massa dele está sendo convertida em energia. Quando o cara media quanto tempo demorava para a massa de material radioativo cair pela metade, vamos supor que esse processo tenha demorado um mês. Passado mais um mês, o que nós percebíamos é que o material passava a ter uma massa de 92,5 gramas. Ou seja, estou concluindo que o material radioativo agora só tem 2,5 gramas das 92,5 gramas. Observe que daqui para cá passou um mês. Daqui para cá vai passar mais um mês. Esse tempo que levou para o material radioativo cair pela metade, isto é chamado meia-vida. Observem vocês que depois que passou 2 meias-vidas para esse material, né? Eu não estou te dizendo que todo material tem a meia-vida de um mês. Tem material radioativo que tem a meia-vida de 12 horas. Tem material radioativo que tem a meia-vida de 125 anos. Então tu vê, tem material que decai rapidamente, que a sua radioatividade vai acabando rapidamente, se converte massa em energia rapidamente. Tem material que é lento esse processo. Esses que são os perigosos, os materiais que têm meia-vida longa. Passou meia-vida, caiu pela metade a massa de material radioativo. Passou mais meia-vida, caiu pela metade de novo. Passou 2 meia-vida e o cara não morreu. Eu te falei que meia-vida não é metade da vida. Meia-vida é o tempo que se passa para que o material radioativo tenha a sua massa reduzida pela metade. Só que se eu reduzo pela metade 2 vezes, ainda sobra 25%. Por isso eu fiz aquela observação. Após um tempo de 2 meia-vida, ainda resta 25% da massa do material radioativo original. Para tu entender isso, pode pensar naquela piadinha do Zenão, né? De que ele falou, vou andar metade do que falta para chegar na parede. Agora eu vou andar metade do que falta para chegar na parede. Quanto tempo vai demorar para chegar na parede? Se eu sempre vou andar metade do que falta, mesmo quando faltar um átomo, eu vou andar metade do átomo. E depois, quando faltar metade do átomo, eu vou andar 1/4 do átomo. E quer dizer que eu nunca chego, né? Se eu sempre divido a distância pela metade, eu nunca vou chegar. Certo? Então, cuidado com isso. Se eu fosse fazer o gráfico da massa de material radioativo com o passar do tempo, o gráfico ficaria mais ou menos assim. Que chuvinha. Deixa eu te mostrar como é que ficaria o gráfico do decaimento radioativo. Se eu fosse fazer o gráfico da massa de material radioativo com o passar do tempo, eu tenho uma massa M0 originalmente, 10 quadradinhos. Depois de um certo tempo, eu vou usar aqui 2 quadradinhos, depois de um certo tempo, eu vou perceber que a massa
radioativo é só de 12 horas. Quer dizer que depois de 2, 3 dias a radioatividade que permanece no corpo da pessoa é praticamente nula e inofensiva. Então, tu vê que loucura, a gente chega a contaminar uma pessoa com material radioativo para investigar a saúde dela. Isso porque a meia-vida é curta. Porque tu vê, mesmo quando a pessoa expeliu o material radioativo, ela pode continuar com radioatividade, né? Porque contamina a radioatividade, lembra? Só que como a meia-vida é muito pequena, a pessoa fica tão pouco radioativa que é o mesmo que nada. Então não vai ter maiores problemas. Cuidado com isso. A cada meia-vida a massa se reduz pela metade. Se tu tem noções boas de progressão geométrica, tu não sofre. Lembra como é que é a fórmula da progressão geométrica? O primeiro termo é o enésimo termo é o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Se tu quiser saber quanto de massa sobra a partir da massa original, sabendo que a meia-vida é o tempo que leva para cair pela metade, basta colocar no lugar do tempo mt essa equação que a gente poderia usar a partir da progressão geométrica, né? Para a gente calcular quanto sobrou de massa de material radioativo depois de um certo tempo que se passou. Se tu quiser calcular a quantidade de material depois de uma meia-vida, basta tu colocar ali 2, né? Ou seja, eu posso deixar assim a equação. Cuidado, hein? Aqui no tempo tu não vai botar segundos, tu vai botar uma meia-vida, 2 meias-vidas, 3 meias-vidas. Se tu quiser colocar tempo ali, em vez de meia-vida, a gente pode fazer uma alteração nessa equação, ó. Tzinho sobre m. Esse m é a meia-vida. Agora sim, essa seria a equação do decaimento radioativo. Não vou chamar de MM, né, cara? Não pode, né? Certo? Eu vou chamar isso aqui de outra coisa, eu vou chamar de tensão. Então, ó, equação do decaimento radioativo. M0, massa original. M, massa final. Tensão, meia-vida do material radioativo. Tzinho, tempo. Se o meia-vida estiver em anos, o tempo tem que estar em anos. Se o meia-vida estiver em horas, o tempo tem que estar em horas. Tu vê, né, cara? Eu deduzi a equação para ti da progressão geométrica. Muito difícil tu ficar na mão com essa nossa discussão. Tem questões que envolvem reações nucleares mais propriamente ditas, mas de teoria, cara, difícil tu ficar na mão com essa nossa discussão.